Meus amigos, eu estou aqui, desgraçado da cabeça, porque eu acabei de ver a segunda temporada de The Away, que já tá disponível na Netflix. Gente, é muita informação. Eu vou precisar até o tempo da vinheta agora pra pensar no que eu vou falar, porque, não tá fácil. Roda aí a vinheta. Mais aguardada que os filmes lá de Harry Potter na Netflix, The Away voltou, meu povo. Aliás, avisando, esse aqui é um vídeo comentando tudo que rolou agora na segunda temporada de The Away. Então, obviamente, teremos spoilers. Se você não viu ainda, assiste tudinho lá na Netflix, vê os 8 episódios com calma e depois vem aqui pra, explodir a cabeça junto comigo. Então é isso, gente. No vídeo de hoje, a gente vai tentar dissecar, tudo que aconteceu nessa segunda temporada pra entender o que diabos tá rolando nessa série que a gente tava morrendo de saudade. Foram 2 anos, né? Se na primeira temporada a gente tinha a trama girando em volta do conceito de vida após a morte, a série vira de cabeça pra baixo na segunda temporada. A Away e o Hat, que é aquele cientista louco lá, vivido pelo Jason Isaacs, eles descobrem que o fenômeno com o qual eles estão se deparando é o multiverso. E o que é o multiverso? O multiverso, gente, é uma teoria que diz que, por exemplo, quando você escolhe fazer alguma coisa em alguma situação específica, você não deixou de fazer as outras coisas. Você fez aquela coisa nessa linha de tempo aqui, mas todas as outras possibilidades aconteceram em linhas do tempo paralela. Isso é multiverso. A segunda temporada da série fala sobre esse conceito e a gente descobre que as experiências de quase morte que a Away e os outros habitantes lá do bunker tiveram, na verdade não foram um contato com a vida após a morte, mas um contato com outros universos dentro desse multiverso. Mas tá, vamos lá para as partes mais complicadas ainda dessa temporada. Acho que a primeira coisa que a gente pode prestar atenção nessa temporada é essa metáfora toda das árvores, da floresta, com cada multiverso particular. Tem um dado momento lá da série, né, quem viu vai lembrar, que a Away tá dentro daquela casa, que é um dos maiores enigmas da temporada, e ela tá brisando louquíssima, ela cai numas raízes e começa a conversar com a natureza. Ela escuta, né, que a natureza, que a floresta, é um organismo super intrincado e que às vezes, quando uma árvore está passando por problemas, está precisando de nutrientes, todas as outras se mobilizam para mandar ajuda para ela. Isso por quê? Porque se essa árvore morrer, isso vai prejudicar a copa e vai afetar o equilíbrio de toda a floresta. Então assim, pensa nisso, porque isso é importante para entender como funciona o multiverso dentro da série. E já para introduzir como isso se conecta, a gente pode lembrar daquela outra cena, onde a gente vê os corpos, né, com várias raízes saindo de dentro deles, e a gente fica sabendo que cada flor que está brotando daquele espaço ali é uma existência daquela pessoa em outra realidade paralela. Ou seja, a série já canta pedra de que as dimensões não são mecanismos tão independentes assim e que elas podem ser afetadas pelo que acontece em outras dimensões, digamos assim. Essa lógica vai sendo plantada e exemplificada em diversos pontos da série, mas ela fica mais óbvia já no finalzinho, quando a BB-8 percebe que está ocupando meio que o mesmo espaço que a Away, só que em dimensões diferentes, e ela decide agir para ajudar a amiga. Aliás, falando da BB-8, uma coisa que é legal a gente esclarecer é que o motivo dela ser a única que poderia fazer a passagem para a segunda dimensão não é nada daquilo que os meninos falaram, que ela era mais velha, que já tinha vivido, não tem nada a ver com isso. É só que ela era a única pessoa que estava viva ainda naquela outra dimensão e que poderia, de fato, fazer a passagem e encontrar o corpo equivalente à consciência dela. A gente vê, né, que os meninos todos estavam mortos lá por conta dos estudos do Hat na outra dimensão, e eu acho que a Rachel deduz por conta própria, talvez por conta da experiência dela de ter caído em um corpo na segunda dimensão com algumas limitações, ela não pode cantar, não pode escrever, ela meio que deduz sozinha, imagino, que os meninos, se eles forem pra lá, eles não vão encontrar um hospedeiro equivalente e a consciência deles vai ficar, sei lá, flanando por aí. Nesse ponto, é bom ressaltar também que em The Away, corpo e consciência são coisas completamente distintas. Enquanto o corpo fica preso na dimensão da qual ele é originário, a consciência tem a capacidade de viajar por várias dimensões, encontrando o corpo equivalente, né, àquela consciência naquela dimensão nova. Voltando para a nossa protagonista, a Away, é interessante que o primeiro contato dela com a Nina, a versão dela na segunda dimensão, é completamente conturbado. A Away, ela rejeita qualquer coisa que faça parte da vida dessa mulher, que ela não se reconhece nela, por conta de terem tido experiências de vida bastante distintas, e ela não consegue se conectar com aquela outra existência dela. Ela não lembra de coisas básicas, ainda que elas estejam ali latentes dentro dela, e que ocasionalmente ela acaba se recordando de coisas como senhas. O que a segunda temporada faz
é trilhar um caminho para que a Away adquira essa consciência coletiva. É isso que a gente vê, é essa jornada que a gente vê a protagonista passando na segunda temporada. E para isso, ela precisa enfrentar alguns traumas que ainda deixam ela, de certa forma, aprisionada naquela existência da primeira dimensão. Não por menos, a realidade em que ela cai é uma em que ela nunca sofreu o trauma de ter morrido afogada na queda do ônibus que a gente vê na primeira temporada. No segundo ano, ela enfrenta esse trauma, né? E com isso, ela consegue se estabelecer de uma forma menos caótica no corpo dela mesma, só que dessa outra versão da segunda dimensão. Tá, a gente já volta a falar sobre a Away. Vamos falar agora sobre aquela casa maldita onde a segunda temporada quase inteira se passa. O que diabos era aquilo? Aquela casa é uma espécie de ponto místico, como eles próprios abordam na série. E ela tem o poder de revelar a nossa real existência, que não é única, mas diversa. O final da série, aliás, ele pode ter explodido a cabeça do público. Eu fiquei desgraçado quando não entendi o que estava acontecendo. Por quê? O que The Way faz é chegar perto, velho, de quase quebrar a ficção e apresentar uma terceira dimensão que é muito próxima da nossa dimensão de verdade. Nesse novo pulo, nessa terceira dimensão, a Away é a Brit Marlin, que é a atriz que interpreta ela de verdade. O Hatch é o Jason Isaacs, que interpreta ele de verdade. E eles estão num set de filmagens. Essa é a terceira dimensão. Nessa cena, o Karim, que é o detetive, né, particular, que estava buscando entender o que estava acontecendo há tanto tempo, ele finalmente encontra a janela, que nada mais é do que um portal onde ele pode visualizar as várias dimensões, onde a Away, ele e os amigos todos ali, os adolescentes e a galera do bunker, existem. Nesse momento, o Karim está olhando justamente para essa terceira dimensão, onde, né, alguns momentos antes, o Hatch tinha obrigado a Away e o Homer a viajarem com ele. Quando o Steve pula na cena final dentro da ambulância e chama o Jason Isaacs de Happy, ele revela que ele conseguiu fazer o salto direto da dimensão 1 para a dimensão 3. E é importante também a gente ficar atento que a dimensão 3 é justamente a dimensão onde o Scott teve a experiência dele de quase morte, assim como a segunda dimensão foi onde o Homer teve a experiência dele. E o que vem por aí agora? Provavelmente a gente vai ter os nossos personagens, e principalmente o louco do Hatch, tentando controlar como fazer para ir exatamente para uma dimensão específica. O negócio é que a Away sabe que ela foi parar nessa dimensão porque ela estava canalizando o pensamento dela no Homer, que aliás demora horrores para tomar consciência da existência dele na primeira dimensão quando tá na segunda. Mas enfim, o negócio é que a segunda temporada acaba e não deixa dúvidas de que realmente é muito possível controlar esses saltos. O Steve, inclusive, faz algo muito semelhante, porque ele consegue sair da primeira dimensão para a terceira justamente porque ele estava canalizando o pensamento dele na Away, assim como ela fez na temporada anterior para encontrar o Homer. Agora, meus amigos, a gente vai começar a viajar. Porque assim, ó, até agora a impressão que dava era de que para você poder fazer esse salto de uma dimensão para outra, você precisava morrer. Era por isso, inclusive, né, que a galera que tinha essas experiências de quase morte já tinham tido experiências nessas outras dimensões. Mas tem uma cena específica que traz uma vendedora de peles numa linha temporal, numa dimensão que parece ser em outro tempo, parece ser no passado. Mas pensando no conceito de multiverso, cada milésimo de segundo que passou era um infinito de possibilidades também. Cada milésimo de segundo que vai vir adiante é outro infinito de possibilidades. E óbvio, cada milésimo à frente ou atrás configura várias novas dimensões. Se eles pudessem viajar nessa lógica de ir e voltar no tempo, eles podiam inclusive alcançar o conceito de vida eterna, que era o objeto de pesquisa do Hatch quando ele estava pensando na vida após a morte. É como se você colocasse a sua consciência na nuvem e pudesse ficar passeando por essa rede de dimensões para sempre. E tem também um ponto meio estranho. Quando o Karim chama o Buck, né? O Karim tá na segunda dimensão, olhando a terceira dimensão pelo portal. E ele chama o Buck da terceira dimensão e joga o Buck no corpo da versão dele com a Michelle da segunda dimensão. A Away, quando ela cai no corpo da Nina, ela demora a fazer essa conexão de que aquelas duas pessoas são ela. Só depois, né, de 1000 tretas, que ela vai se reconhecer como um indivíduo que é formado até aquele momento ali por dois indivíduos. A minha questão aqui é que até então era meio que dito como se a consciência da Michelle tivesse presa naquela casa macabra, né? E aí, se eu pudesse apostar em algo, eu apostaria que o próprio Buck vai fazer esse resgate da consciência da Michelle através da própria consciência dele, já que todas as consciências de um mesmo indivíduo que está passeando por dimensões diferentes estão interligadas, como ocorre lá da floresta que a gente falou lá no comecinho do vídeo.
O próprio Homer foi meio assim, né? Tinha uma hora que meio que parecia que a consciência dele tava flutuando por aí, na hora que eles estão procurando alguma coisa no duto de ventilação, mas depois a conexão acontece por estímulos, né? Ele tem o beijo lá da Whey, e aí depois ele vê a mão no vidro, e isso meio que vai puxando a consciência dele da dimensão 1. Mas ó, já fui muito longe aqui nessa viagem, e tem muita coisa ainda que The Way vai precisar responder, ó, na terceira temporada. Eu não tenho mais psicológico pra isso. Agora o jeito é esperar a próxima temporada. Tem alguma consideração que você sentiu falta aqui? Alguma coisa que você notou na segunda temporada que eu não falei? Alguma coisa que você espera pra terceira temporada? Coloca aqui, ó, nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de assinar as notificações e fica de olho